Aí, beleza. Do que tratava a nossa primeira questão? A utilização de conceitos de racionalização e industrialização podem ser empregados em diversos setores da construção civil. Cite em que situações do canteiro de obras podem ser utilizados esses conceitos e quais seriam os benefícios de sua utilização. Então aqui, eu não, claro que não tem como estabelecer uma resposta padrão, né? Mas então eu considerei muitas das coisas que vocês colocaram ali. Só para vocês terem um parâmetro, que mais ou menos que eu gostaria que vocês tivessem colocado. Que a utilização desses conceitos seria benéfica ali desde do início da obra, desde a parte da avaliação do projeto ainda, quando a gente está preparando ali para estar realizando planejamento daquela construção, planejamento do orçamento, da finalização ali dos processos de conversa com o cliente, até então a etapa efetivamente de construção. Então, todo aquele sequenciamento, aquele gerenciamento que a gente consegue a partir de um controle maior dos processos e dos materiais, a gente poderia estar empregando então esses conceitos de racionalização e industrialização. Então, como benefícios ali, a gente poderia ter toda a questão de sustentabilidade, utilizando mais eficientemente ali os recursos, evitando uma grande quantidade de desperdício, até porque na construção civil a gente tem um desperdício muito grande de material, principalmente quando a gente trata de concreto armado. Então, se a gente consegue aplicar ali a racionalização, não só a gente vai estar evitando gastos orçamentários excessivos, mas a gente também vai ter uma questão de sustentabilidade muito maior. É porque a gente está evitando o desperdício daquele material que também é pago, então é um material que está custando para a gente e também está custando, digamos, para a natureza, né? Porque a gente retirou da natureza. A organização no canteiro de obra também seria um dos grandes benefícios da utilização desses conceitos, porque com o sequenciamento que a gente tem com a organização mais rigorosa, a gente consegue fazer com que não tenha aquela bagunça no canteiro de obras. Então as equipes, elas funcionam de uma maneira bem mais orquestrada. Então cada equipe sabe o que está fazendo, sabe o que vai estar realizando e não tem aquela interferência entre os diferentes setores em um mesmo canteiro. Então, principalmente em canteiros que são muito grandes, principalmente de obras de maior porte, sempre tem conflito entre as diferentes equipes. Com a utilização desses conceitos ali, então a gente consegue evitar um pouco, minimizar a quantidade desses conflitos, de impactos ali influenciando uma equipe na outra. Poderia também estar falando ali da utilização de uma tecnologia para ter mais eficiência no meu canteiro de obras. Então aqui eu consigo estar aplicando desde aqueles conceitos de utilização de novos materiais e novos equipamentos. Por exemplo, posso estar utilizando ali na parte de industrialização equipamentos de transporte de materiais no canteiro de obras. Então, claro que dependendo do porte do canteiro também, mas a utilização ali de, por exemplo, esteiras, elevadores automáticos, esse tipo de coisa, eles conseguem então estar facilitando muito mais o transporte desses materiais dentro do canteiro e está agilizando, então, favorecendo ali meu processo de industrialização e está aumentando a minha eficiência no canteiro. Aqui, sempre que a gente vai tratar de racionalização e industrialização, não tem erro quando a gente fala da questão de eficiência. Então, vai ser uma das partes mais focadas ali quando a gente trata desses conceitos. E também uma outra consequência, que não necessariamente seria um benefício, seria a utilização de mão de obra especializada. Não necessariamente especializada em determinada situação, mas uma mão de obra treinada, porque uma mão de obra treinada ela já vai funcionar de uma maneira onde as etapas ali que a gente vai propor, a setorização e o sequenciamento, eles vão funcionar de uma maneira mais eficiente a partir do momento que a mão de obra é treinada para essa situação. Então também com o costume dela vai se tornando cada vez mais fácil de estar utilizando esse tipo de conceito, aplicando diretamente no canteiro de obras sem estar influenciando negativamente, mas melhorando a convivência ali das pessoas e também aumentando a eficiência final do meu processo. Então, qualquer resposta mais ou menos nesse sentido ali foi considerada. Então, aqui eu acho que ninguém tirou nota baixa, eu considerei praticamente tudo que vocês colocaram. Só descontei, claro, quem viajou muito, quem foi para um lado muito paralelo ali, que não acabou não inserindo nenhuma resposta mais ou menos nesse sentido.
Claro que existem outras respostas, cada pessoa elabora frases de um jeito e tudo mais, então por isso que eu fui avaliando questão por questão como que foi colocado. Então, qualquer coisa que vocês. Tem gente que foi ali pro lado do Last Steel Frame, também tá correto, o Last Steel Framing é um exemplo ali de industrialização e racionalização no canteiro de obras, principalmente dependendo do método de confecção e construção que vocês estão utilizando. Então, tava tranquilo também utilizar algum exemplo ali para estar falando sobre isso. Vamos lá, para a questão 2 agora. Questão 2 era uma questão de múltipla escolha. Então vocês tinham ali algumas proposições que vocês tinham que estar avaliando. Então vamos ler. A respeito dos métodos construtivos convencionais utilizados na construção civil, avalie as proposições a seguir. Então vamos lá. Primeira afirmação. Para a construção, utilizando a metodologia convencional, com a estrutura moldada em loco e a vedação realizada em alvenaria de tijolos cerâmicos, não há necessidade do planejamento do canteiro de obras. Então essa afirmação, na verdade, ela é falsa. Por que ela vai ser falsa? Porque independentemente do método construtivo que a gente vai estar utilizando, do sistema construtivo que a gente vai estar utilizando, é indispensável que a gente planeje o canteiro de obras. Por que isso? Por que a gente precisa estar sempre planejando ali o nosso canteiro? Por que eu preciso delimitar aquele um pouco de tempo, pelo menos, para estar realizando esse planejamento? Porque é indispensável exatamente para a gente ter todo... A gente aumentar a nossa eficiência para evitar ali o desperdício dos materiais, que são os processos ali de racionalização, mas que têm que ser aplicados em todas as obras, independente do porte da obra, independente do método construtivo ali. Ah, mas é só uma casinha popular ali que eu vou estar fazendo de alvenaria estrutural mesmo. Não vou ter nenhum sistema de concreto armado, nem nada ali, mas é uma casinha pequena. Sim, eu tenho que estar planejando para não ter aquele desperdício de tempo das pessoas, para não ter desperdício de material. Então, sempre vou ter aquela necessidade, então por isso a nossa frase aqui é falsa. Alternativa 2. Comparativamente, do ponto de vista de sustentabilidade, é indiferente a utilização de light steel frame, wood frame e concreto pré-fabricado. Tá, então vamos lá. A gente tem algumas questões diferenciadas quando está relacionando tanto o light steel frame como o wood frame e principalmente o concreto pré-fabricado. Por que tem essa diferenciação? Vamos lá. O light steel framing, como eu falei para vocês lá na nossa aula de steel framing, o metal, ele é um material que ele é moldado. Então, existe lá a retirada dele do ferro, da natureza, do carbono. Depois passa por todo aquele processo industrial. Lá a gente tem um gasto energético, a gente tem todo um consumo ali energético que está vinculado com a ausência ali com um custo, né, para a natureza. Então, a gente está degradando ali sim o processo, a gente está emitindo poluição para estar fazendo esse aquecimento do metal para a gente conseguir moldar ele. Mas então a gente tem, mas depois disso, o Last Steel Frame ele tem uma capacidade muito grande de ser reutilizado. Então ele pode ser tanto enviado, por exemplo, para a siderúrgica lá, para estar sendo manejado novamente, sendo moldadas outras peças. E também a gente pode estar reutilizando ele como um elemento estrutural mesmo. Dependendo da situação ali, se eu tenho, por exemplo, aqueles conceitos de modulação, quando eu tenho elementos usados repetidas vezes, eu posso sim por exemplo, eu vou demolir um pedaço de determinada edificação, posso estar reutilizando ela em outro lugar. Então, o metal ele permite isso pra gente, porque ele não se desgasta, por exemplo, quando eu estou montando ou desmontando uma peça. Então acaba sendo bem interessante desse ponto de vista. O metal do light steel frame ele acaba sendo reciclável. Então ele é um material relativamente sustentável. A gente consegue ele estar reaproveitando esse material. O wood frame já acaba sendo um pouco diferente. Embora ali a gente utilize geralmente madeira de reflorestamento, então a gente não está, pelo menos não diretamente ali, implicando em um custo para a natureza, a gente não está retirando, por exemplo, uma árvore nativa, em algum momento, pelo menos naquela floresta de reflorestamento, tinha uma floresta nativa. Então a gente sim tem um certo custo ali para a natureza, mas a gente ainda está absorvendo ali uma grande quantidade de carbono, a gente está deixando esse carbono ali, o gás carbônico, né? O carbono ele vai ficar preso ali dentro da madeira, na constituição dela,
E a gente não está fazendo, por exemplo, a queimada dessa madeira, então a gente não está retornando pela atmosfera, para a atmosfera. Então, de uma certa forma, a gente está contribuindo para estar aprisionando um pouquinho daquele carbono. Então, também acaba sendo interessante por esse ponto de vista. É um pouco diferente do concreto pré-fabricado, por exemplo. No concreto pré-fabricado, a gente tem uma situação um pouco diferenciada. Por quê? Porque ali, para estar confeccionando o nosso cimento, o clinker do cimento, a gente tem um gasto energético bem elevado. Então, além de estar lá retirando da natureza, a gente tem que escavar, retirar os materiais da natureza, então já vai ficar uma cratera ali no local de extração. Depois vai passar por todo um processo industrial, quando a gente tem lá a queimada, o clinker tem que ficar uma temperatura acima de 1300 graus Celsius ali para estar sendo misturado, sendo feito de uma maneira eficiente. Então já tem, além disso, esse gasto energético. E depois, quando o concreto é feito em si, tem a mistura ali dos elementos, esse concreto ele se torna uma peça única. Então, quando eu vou demolir ou reformar uma peça, por exemplo, eu tenho que quebrar e esse material ele não é reciclado. O máximo que eu posso fazer ali é tentar reutilizar em blocos de concreto, alguma coisa assim, mas é uma porcentagem muito pequena ainda que a gente está utilizando. A gente ainda não tem esse processo realizado de uma maneira eficiente. Então, a gente tem ali os blocos que são construídos em RCD, né, resíduo de construção e demolição, mas ainda é uma porcentagem muito pequena da construção civil que utiliza esses conceitos. A gente não pode considerar que o concreto ainda é um material reciclável. Então, é, a frase aqui, do ponto de vista de sustentabilidade, é indiferente? Não. É diferente, sim, a utilização do last steel frame, wood frame e concreto pré-fabricado. Cada um tem características diferentes, mas aqui é visível que o light steel frame e o wood frame eles são muito mais sustentáveis que o concreto pré-fabricado, porque a gente tem ali conceitos que podem ser aplicados para eles do ponto de vista de sustentabilidade. Então a frase também é falsa. Vamos lá. O item 3 agora. A utilização de métodos construtivos como o wood frame e o light steel frame possibilita o emprego de diversos materiais como preenchimento que auxiliam nos isolamentos térmico e acústico. Aqui a frase está verdadeira. Então, o light steel frame e o wood frame, eles sempre vão deixar ali aquele interior, aquela parte interna deles, do miolo, do meio deles, ela é oca. E essa parte oca, ela permite que a gente insira ali diversos materiais, tanto lã de rocha, lã de vidro, espumas, outros materiais isolantes que vão estar sim auxiliando no isolamento térmico e acústico. Então, essa alternativa acaba sendo verdadeira. Por enquanto, essa é a nossa alternativa verdadeira. Vamos lá, agora o item 4. Assim como nas estruturas feitas em concreto armado convencional, nas edificações construídas em alvenaria estrutural e light steel framing, é possível retirar paredes sem resultar em danos para a estrutura. Então vamos lá. Vamos tratar primeiro da alvenaria estrutural, porque o light steel framing ele vai seguir a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Então como que vai funcionar? Então, quando a gente tem uma estrutura que é feita em alvenaria estrutural, ou no steel frame, wood frame, todas as paredes, todas as peças ali, elas estão servindo como elemento estrutural, basicamente, da minha edificação. Então, cada parede está sendo responsável por estar resistindo a uma carga de esforços, seja grande, seja pequena, mas ela está servindo no mínimo para estar apoiando as outras peças. Então, vamos imaginar ali que eu tenho uma parede. Vou pegar aqui, ver se dá certo. Tá, não tá funcionando aqui. Tá, mas vamos imaginar ali que eu tenho uma parede. E essa parede ela não está resistindo a uma grande carga de esforços, é uma parede só que está sendo utilizada ali para... Tá, não sei o que eu estou fazendo aqui. Beleza, com um X. É uma parede que ela não está resistindo a uma carga grande de esforços. É uma parede de banheiro, por exemplo, ali. Uma parede relativamente pequena que não é uma grande responsável pela parte estrutural. Mas essa parede, ela está ligada com uma outra parede, vamos dizer, uma parede externa, e essa parede externa, sim, é responsável pela parte estrutural, porque a gente está utilizando uma alvenaria estrutural. Então, todos os elementos ali vão estar relacionados com a distribuição de cargas.
Embora essa parede ali de banheiro ela não esteja recebendo aquela grande quantidade de cargas, ela está servindo como apoio para evitar a movimentação, no mínimo, daquela parede lateral que é responsável por estar resistindo às cargas. Então, sim, por exemplo, quando eu retirar essa parede do banheiro ali, que talvez não seja a menos responsável por estar resistindo às cargas, de uma maneira ou de outra, eu vou estar resultando em danos para a estrutura, porque eu vou estar modificando a estaticidade total ali da minha edificação. Então eu vou estar deixando a minha edificação de uma maneira bem grotesca, mais mole, mais maleável, ela vai conseguir trabalhar mais. Então sim, eu vou estar resultando em dano para minha estrutura de uma forma ou de outra. Fora aquela parede ali, do ponto de vista de resistência de cargas, não vai estar influenciando, não vai influenciar tanto, ela vai estar influenciando, resultando em danos maiores ou menores para minha estrutura. Então, invariavelmente, eu vou estar resultando em danos. Isso não quer dizer, por exemplo, que em uma alvenaria estrutural eu não posso estar ali realizando um projeto, fazendo uma verificação de cálculo para conseguir retirar aquela parede. Eu posso sempre fazer modificações, adaptações à minha estrutura para eu estar conseguindo trabalhar dessa forma. Mas invariavelmente eu vou precisar ali fazer cálculo e retrabalhar toda aquela questão estrutural para minha edificação, para eu conseguir trabalhar da maneira correta, sem nenhum dano muito grave para minha estrutura. Então, eu tenho danos para minha estrutura, sim. Essa questão então é uma alternativa falsa. Então, aqui a nossa resposta seria a letra E. Eu acho que o sistema embaralhava lá para vocês, então não necessariamente é a letra E, mas a frase correta seria apenas a alternativa 3, a verdadeira. Então vamos lá. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, alguma coisa, pode interromper ou pode falar depois da questão, fiquem à vontade. Vamos lá, para a questão 3 agora. A questão 3 era uma questão de múltipla escolha também, só que é um pouquinho diferente, a gente tinha aqui as alternativas. E tratava do Light Steel Frame. Então vamos lá. Tratando do Light Steel Frame como um sistema construtivo, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa A. Como a densidade do aço pode ser considerada elevada, a utilização do Light Steel Frame implica no emprego de uma fundação com maior capacidade de suporte. Então aqui, tentei enganar vocês, levando vocês a pensar ali, não, o aço ele tem uma densidade elevada. Realmente, o aço tem uma densidade consideravelmente elevada, principalmente quando a gente compara ali com outros materiais. Então, proporcionalmente ali, se eu pegar um bloco de aço e um bloco de outro material, posso até pegar um bloco de concreto. Desculpa, a voz tá sumindo ontem nas aulas de noite, gastaram tudo. Então, se eu pegar e comparar um bloco de concreto e um bloco de aço, é bem possível que esse bloco de aço vai ter uma densidade maior. Por quê? Porque o concreto ele é um material relativamente poroso. Então, não sei se eu já comentei com vocês, eu acho que já, mas do ponto de vista ali, se a gente ignorar a dureza do concreto, ele é praticamente uma esponja gigantesca. Então, a gente consegue, absorve muita água, porque ele tem muitos poros. Então, ele tem uma capacidade ali, uma quantidade de ar muito grande no seu interior e por isso ele consideravelmente, claro, pelo total dele, ele não acaba não sendo tão denso. O metal, como ele tem muito poucos espaços vazios, se a gente pegar um bloco maciço ali de aço, ele vai ser muito pesado. Então, essa vai ser a diferença entre os dois. Então, sim, o aço ele tem uma densidade consideravelmente elevada. Só que, quando a gente está tratando ali da utilização dele como elemento estrutural, ou principalmente aqui como light steel frame, a gente está trabalhando com perfis. Então, ali as chapas que são utilizadas para estar moldando esses perfis, para estar realizando a construção desses perfis, elas são muito finas. Então, com uma chapa fina ali, com a modelagem adequada do perfil que está sendo utilizado, a gente consegue uma resistência consideravelmente elevada, mas sem estar utilizando aquele elemento maciço ali, com toda aquela seção que a gente estaria utilizando, por exemplo, em um concreto convencional, ou mesmo uma alvenaria convencional. Então aqui a gente consegue diminuir bastante o peso da nossa estrutura. Então a fundação que a gente necessita aqui é uma fundação com menor capacidade de suporte. A gente não precisa estar fazendo fundações ali extremamente robustas, extremamente trabalhadas para estar conseguindo utilizar.
Então, por esse motivo aqui, essa frase acabaria sendo inconsistente e seria falsa. Então, não é a nossa resposta por enquanto. Alternativa B. Como o Light Steel Frame utiliza elementos metálicos em sua composição, é inviável sua aplicação em ambientes potencialmente corrosivos. Então, aqui, uma das coisas que as pessoas poderiam estar pensando seria, tá, o aço sim, ele é um material que tem ferro lá na sua composição. O ferro, quando está em contato com oxigênio, umidade, principalmente ali com os íons agressivos e um cloreto, né? Ele pode estar, então, degradando. Ele pode lá estar fazendo reações. O cloro vai induzir, então, o processo de oxidação, hidrólise ali do metal. Vai estar formando outros compostos e vai estar corroendo. Então, um ambiente agressivo, ali, um ambiente marinho, por exemplo, que é um ambiente potencialmente corrosivo, ele tem presença ali dos íons, então é meio que inviável a utilização. Tá, mas aqui a gente está pensando, em um metal sem nenhum tipo de proteção. Quando a gente está tratando do light steel frame, a gente tem que lembrar que esse tipo de metal ele tem uma camada protetiva muito eficiente. Então, a gente tem ali elementos de proteção que vão estar relacionados com a proteção galvânica. A gente vai ter pinturas que estão que tem a função principal de estar protegendo o nosso metal contra a presença ali dos agentes agressivos, evitando a corrosão. Então, não, a gente pode estar utilizando ele em ambientes potencialmente corrosivos, desde que a gente trate ele como um elemento que a gente sabe que pode corroer. Então, a gente vai fazer o tratamento adequado como as normas propõem. Então, a gente pode estar utilizando ele sim em ambientes corrosivos, desde que a gente obedeça às normas que estão regendo esse tipo de utilização. Então, a alternativa também é falsa. Vamos lá, para a alternativa C agora. A utilização desse método construtivo não limita a flexibilidade do projeto arquitetônico ou a escolha do revestimento a ser empregado. A frase que ela é verdadeira. Por quê? Porque realmente a utilização do light steel frame ele não vai estar limitando ali um projeto arquitetônico. Como eu comentei em sala com vocês lá, a gente pode estar modelando o nosso light steel frame, os montantes e os perfis dele da maneira que a gente quiser. Então a gente consegue fazer um perfil menor, um perfil maior. Se eu quiser fazer uma estrutura arredondada, eu posso estar ali confeccionando os montantes de uma forma arredondada, em arco, e estar juntando eles, fazendo a estrutura normal. Então não vai estar limitando de forma alguma o projeto arquitetônico. O revestimento empregado. Também comentei com vocês lá como a gente está utilizando diversas chapas e acabamentos, as chapas cimentícias e as chapas do USB no interior. A gente consegue ali ter um acabamento muito semelhante da alvenaria, da alvenaria de vedação estrutural. Então a gente consegue estar aplicando basicamente qualquer tipo de revestimento nessa superfície, seja um revestimento cerâmico, se a gente quiser finalizar ali, fazer o acabamento com calfino, por exemplo, e fazer uma pintura, a gente pode também. Então qualquer tipo de revestimento, de material ali que a gente quer revestir a nossa parede, fazer um grafiato, qualquer coisa, uma infinidade ali de coisas que pode fazer, a gente pode estar aplicando também no Light Steel Frame, então não vai estar limitando a escolha do revestimento. Então essa seria a nossa alternativa correta. Alternativa C, ou o que variou lá para vocês. Vamos lá, para a alternativa D agora. Vamos verificar as outras também para ver o que tá errado, o que tá faltando nelas. Então, alternativa D. Visto que os elementos de Light Steel Framing são produzidos industrialmente, utilizando tecnologias avançadas e padronização, a matéria-prima empregada para sua confecção não necessita de controle de qualidade. Então aqui é exatamente o contrário. Como a gente tem ali um processo industrial que utiliza muita tecnologia, a gente já consegue ter uma eficiência muito grande na produção desses elementos e numa padronização bem avançada. A matéria-prima ela passa por um controle muito rigoroso até chegar na etapa de fabricação desses elementos. Então, é exatamente por a gente estar buscando aquela questão de homogeneidade, aquela questão de padronização nos nossos elementos, a gente vai precisar estar inserindo também dentro desse processo de produção uma
uma matéria-prima com uma qualidade e com um controle tecnológico muito grande também. Então, todo o processo ali de fabricação do Light Steel Frame, dos perfis do Light Steel Frame, na verdade, elas vão estar passando por um processo muito rigoroso, desde da escolha ali dos materiais, o processo de transporte, tudo passa por um controle muito rigoroso, tanto de qualidade, quanto de tempo, quanto de produção. Então, acaba sendo falsa por esse motivo essa alternativa. E a nossa alternativa é E. Então, geralmente, o custo inicial de uma edificação em Light Steel Frame é menor do que uma edificação feita utilizando concreto armado convencional e tijolos cerâmicos como vedação. Então, vamos lá. Quando a gente compara ali o Light Steel Framing com uma alvenaria convencional, a gente está comparando o investimento inicial nessa situação. Então, o metal ali, quando a gente está tratando o Light Steel Frame, quando a gente vai comprar inicialmente para estar executando a nossa obra, o custo geralmente é mais elevado. Por quê? Primeiro porque a gente não tem tanta disponibilidade assim aqui no Brasil. A mão de obra que vai estar realizando a construção desse tipo de material, ela é uma mão de obra mais restrita, então ela vai acabar sendo um pouco mais personalizada e por esse motivo um pouco mais cara também. Então, só com esses dois motivos aqui, a gente já pode inferir que o Light Steel Frame ele tem um custo relativamente maior do que uma construção convencional com concreto armado e tijolos cerâmicos. É claro que tudo está relacionado com o porte de obra e tudo mais, mas de uma maneira geral, tratando duas edificações com as mesmas características, se a gente for comparar a construção Light Steel Frame e tijolos cerâmicos com concreto armado convencional, a de Light Steel Frame vai ter o custo inicialmente maior. Claro que eu comentei com vocês lá que ao longo do tempo, com a utilização dos isolamentos térmicos, isolamentos acústicos, pode ser que eu vá diminuindo essa diferença de preço ali, com economia, por exemplo, com a utilização de ar-condicionado, de elementos de aquecimento, resfriamento e tudo mais. Então, ao longo do tempo, eu posso diminuir essa diferença, mas inicialmente sim, o Light Steel Frame vai ter um impacto maior no orçamento da construção. Então, a alternativa também é falsa. Vamos lá para a questão 4 agora. Com suas palavras, descreva quais são as principais vantagens e desvantagens da utilização de estruturas de concreto pré-moldado quando comparadas com estruturas confeccionadas com utilização de concreto moldado em loco. Então, aqui o que eu queria basicamente era uma breve comparação ali, uma vinculação entre concreto pré-moldado ou pré-fabricado. Quem utilizou o pré-fabricado não tem problema nenhum também na resposta, desde que tenha sido coerente, com o concreto moldado em loco, que é o concreto convencional ali que a gente utiliza. Então, é claro que aqui tem várias coisas que vocês poderiam ter falado, poderiam ter ido para vários caminhos diferentes ali, mas vou dar uma resposta mais ou menos do que eu esperava ali, o que eu queria. Então, o concreto pré-moldado, quando comparado ali com o convencional, a primeira coisa que vocês poderiam estar falando ali, ele é moldado fora da obra, então a gente não está dependendo ali de deslocar uma mão de obra só para estar realizando a confecção desse concreto, para estar realizando a moldagem dele depois nas formas. A gente não precisa de uma equipe só de montagem de formas ali na minha obra. Então isso vai estar ali implicando em uma redução tanto de custos quanto de tempo para a fabricação. Uma das vantagens também que poderia ter sido citada ali é a maior produtividade, porque eu não vou precisar estar esperando a secagem no meu concreto, esperando, dependendo então das condições climáticas ali, para estar fazendo a secagem desse concreto e a moldagem e a secagem dele. Então, são vantagens também do concreto pré-moldado. Geralmente a qualidade final do meu elemento ali, ou dos elementos na verdade, acaba sendo maior. Então, como lá na fábrica ou no local de moldagem, eu consigo ter um controle mais rigoroso tanto dos materiais que estão sendo utilizados, do tempo de mistura, do tempo de pega, do tempo de secagem, desmoldagem dos meus elementos, geralmente eu vou conseguir uma qualidade final dessas peças um pouco maior. Então, também vai ser uma das vantagens ali do nosso concreto pré-moldado. Além disso, o que eu consigo também? Exatamente por esse controle dos materiais e tudo mais, eu consigo uma redução
bastante significativo do desperdício dos materiais. Por quê? Porque eu estou utilizando eles ali exatamente na quantidade que ele deveria estar sendo usado. Então, aqueles 30% que geralmente é considerado por uma construção de concreto armado convencional, 30% que é desperdiçado, aqui acaba sendo reduzido muito. Porque, principalmente se eu for pensar do ponto de vista financeiro, uma fábrica ali que está vendendo pré-moldados, ela não quer perder dinheiro. Então, ela vai sempre estar buscando ali, como ela vai estar vendendo os elementos para vocês, ela sempre vai estar buscando a maior quantidade de lucro, e para ter um maior lucro, ela vai estar jogando fora a menor quantidade de material possível. Então, ela já vai estar ali evitando a maior quantidade de desperdício desses materiais, seja pedra, areia ou cimento, principalmente. Então, vai ter uma eficiência desse ponto de vista muito maior também. Outra vantagem ali que a gente poderia ter é manter o canteiro de obras mais limpo. Então a gente consegue ali como a gente vai estar evitando a produção do concreto no nosso canteiro de obras, a gente vai evitar lá a sala de dosagem, a transporte ali de concreto pelo meio da obra, carrinho de mão passando de um lado para o outro, sujando, caindo, sempre cai um pouquinho para um lado para o outro. Então aqui não, a gente já não tem toda essa etapa ali de transporte de concreto e tudo mais. Só chega lá o elemento, a gente posiciona, então o canteiro de obras acaba sendo muito mais limpo e mais fluido, na verdade. Quais que seriam as desvantagens ali que a gente poderia estar citando para o concreto pré-moldado? Claro que quem foi tipo, pro outro lado e falou do concreto moldado em loco comparando com o concreto pré-moldado também estava beleza. Aqui eu fui do pré-moldado comparando com o in loco. Então, como desvantagem ali do concreto pré-moldado, a gente poderia falar, o principal exemplo seria, por exemplo, a limitação arquitetônica, principalmente quando a gente trata do conceito de modulação. Não do modulação, mas da utilização de elementos com tamanho padronizado. Então, dependendo do tipo de obra que eu vou estar realizando, se eu opto por estar utilizando elementos padronizados que têm uma dimensão definida, não quero, por exemplo, ir lá pagar mais caro para a fábrica de pré-fabricado confeccionar os elementos do tamanho que eu quero, ele vai acabar resultando ali em uma breve limitação arquitetônica. Então, claro que isso está relacionado ali com o custo. Eu consigo sim com o concreto pré-moldado moldar do jeito que eu quero, mas dependendo da situação, ali se eu tenho um limite orçamentário, por exemplo, e eu preciso estar utilizando elementos que eu já tenho prontos lá na unidade de pré-fabricados, pode acabar gerando então uma limitação arquitetônica. É, eu também vou estar utilizando equipamentos ali que tem que ser equipamentos especiais, então invariavelmente eu vou estar necessitando utilizar, por exemplo, gruas, guindastes para estar movimentando esses elementos dentro do meu canteiro de obras. Então, sim, vai ter algumas desvantagens que vão estar relacionadas com a utilização do concreto pré-moldado. Então, quem falou outras coisas também, desde que estivesse ali dentro desse conceito, desses limites, estava tranquilo também, obviamente eu considerei. Vamos lá para a nossa questão 5 agora. Para verificar as condições de isolamento térmico em um condomínio de apartamentos de quatro pavimentos, faltou um S, com 4 unidades por pavimento, quais critérios devem ser observados na seleção da unidade básica de avaliação? Aqui, na verdade, a maioria das pessoas foi muito além do que eu queria. Tem gente que foi além por um lado que não era exatamente isso. Tem gente que falou a resposta correta e foi muito mais pra frente. Não precisava, obviamente, tirou nota integral ali. Mas então, o que era a resposta mais ou menos que eu queria? Para um condomínio vertical de 4 pavimentos com 4 unidades, deve-se selecionar a unidade do último andar, que tem a face exposta ao sol por um período maior prolongado de tempo, principalmente durante o período diurno. Então, quem falou ali que eu tinha que selecionar a unidade de apartamentos do último pavimento, do último andar, seja do que for, e com a face voltada para o sol durante o maior período de tempo, estava correto. Teve bastante gente que foi pro lado lá de seleção pela questão térmica, quantidade de calor que está sendo produzida, pelo tipo de fachada que vai ser utilizado. Beleza, desde que estivesse ali dentro do coerente, né? Estivesse dentro de uma resposta razoável, também tá certo. Acabou, na verdade, indo além ali do que estava sendo pedido, mas não tem problema nenhum, tá correto também, né? Mas essa resposta simples aqui já seria mais do que suficiente
para estar atingindo a nota integral. Essa era para ser uma questão bem fácil. Acho que ah, acabou parecendo um pouco mais difícil, o pessoal foi além ainda do que estava sendo pedido. A questão aqui é a questão, acredito que foi uma das mais tranquilas. Questão 6. É uma questão de relacionar, então vocês deveriam relacionar os itens aqui que são sistemas construtivos com os itens da segunda coluna. Acho que também lá no sistema misturava para vocês a sequência aqui, mas a sequência que eu propus essa aqui, a gente vai corrigindo. Então vamos lá, primeira frase. É um processo de construção em que são utilizados elementos denominados de montantes, fabricados em madeira de reflorestamento que funcionam em conjunto e resistem às cargas solicitantes na edificação. Então aqui o sistema de Light Steel Frame e Wood Frame são bem parecidos, os dois utilizam elementos que são denominados de montantes e funcionam em conjunto e resistem a todas as cargas solicitantes na edificação. Mas aqui a frase está falando que é utilizado no sistema com madeira de reflorestamento. Então aqui não deveria ter dúvidas, pelo menos. A alternativa correta, o item correto a ser marcado seria o item B, que é o nosso wood frame. Então está tratando ali de elementos de madeira, principalmente madeira de reflorestamento, por isso que seria essa a alternativa correta. Segunda frase. A alvenaria que pode ser realizada com a utilização de blocos cerâmicos ou de concreto que tem a função de vedação e isolamento da estrutura do meio externo, além de resistir aos esforços solicitantes. Então aqui a gente está tratando de um tipo de alvenaria, então poderia ser alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural, mas como ele está falando ali para a gente que além de ter toda aquela função de vedação, de estar isolando a parte interior da edificação do meio externo, a gente também tem que estar trabalhando com a parte estrutural. Então, eu estou falando que essa alvenaria ela também está resistindo aos esforços e está distribuindo eles para a minha fundação. Então, aqui no caso, teria que ser uma alvenaria estrutural, porque ela é responsável por estar resistindo aos esforços solicitantes da minha edificação. Então, a resposta seria o item D. Terceira frase agora. Então, é um sistema construtivo que utiliza perfis metálicos, geralmente de aço galvanizado, que são projetados de modo a trabalhar em conjunto e resistir aos esforços de modo a garantir o pleno funcionamento da edificação. Então, aqui, novamente, eu estou falando de uma estrutura que é projetada de modo a trabalhar em conjunto e resistir aos esforços, garantindo o pleno funcionamento da edificação. Então, poderia encaixar várias delas aqui, na verdade. Mas como eu estou falando de perfis metálicos, são geralmente realizados em aço galvanizado, a única alternativa que eu teria seria o Light Steel Frame. Então, o item A, que é um sistema que utiliza exatamente isso. São perfis metálicos de aço galvanizado, vão trabalhar sempre em conjunto ali. Então, eu trabalho com a estrutura como um todo, elas trabalham com todos os elementos estão resistindo e distribuindo essas cargas para a fundação. Então, aqui a resposta seria o item A. Próxima questão. Tipo de sistema construtivo em que são empregados elementos produzidos e moldados no local da obra, formando um esqueleto resistente da edificação. Então aqui é o método construtivo que a gente utiliza em grande parte das obras aqui no Brasil, seria o nosso concreto armado moldado em loco. Então a gente tem sim os elementos ali que são produzidos e moldados no local da obra, produzidos ali na sala de dosagem e tudo mais, depois colocados nas formas ali, então realizada a moldagem deles. Então, a partir do momento que eles passam pelo processo de secagem, eles são responsáveis por estar formando o nosso esqueleto estrutural que vai estar resistindo a todos os esforços da edificação. Lembrando lá, a parte da alvenaria vai resistir a esforços? Na prática, sim. Na teoria, obviamente, a gente não considera ela. Na prática, ela resiste, mas quem é o grande responsável é o esqueleto. Então, as vigas, os pilares ali, que vão estar resistindo na grande proporção os esforços vão estar redistribuindo essas cargas até chegar lá na fundação e a gente enviar o carregamento para o solo. Então, aqui quem distribui os esforços e tudo mais é o concreto armado moldado em loco. Então, o item F seria a resposta correta dessa frase.
Próxima questão. Modelo da alvenaria que não é dimensionada para resistir a esforços além do seu peso próprio, tendo como função o isolamento do meio externo e a divisão entre ambientes, sendo necessária a utilização de vigas e pilares como componentes estruturais. Então aqui eu estou falando de um modelo da alvenaria. Então eu já limitei ali a minha resposta, pode ser ou alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural, mas eu estou falando então que esse tipo de alvenaria, não falei nada sobre resistir a esforços, então na verdade, falei que ele não está resistindo aos esforços aqui, porque ele precisa da utilização de vigas e pilares como componentes estruturais. Então, esse tipo de alvenaria ele vai servir basicamente para estar dividindo ali os meus ambientes, para estar fazendo a separação, por exemplo, de uma sala, de um quarto e tudo mais. E eu vou estar fazendo o isolamento do meio externo. Então, basicamente, a vedação da minha edificação. Então, esse tipo de alvenaria seria a própria alvenaria de vedação, que eu acho que é o item C. Então essa seria a resposta correta para essa frase aqui. Estou utilizando um modelo de alvenaria que só serve para estar isolando ali meu ambiente. Ela não é responsável por estar resistindo a nenhum tipo de carga na minha edificação. Vamos lá para a próxima frase. Aqui eram 8 frases e 6 respostas, então claro que repetiu a resposta, o tipo de sistema estrutural ao longo do exercício. Vamos lá, próxima frase. Sistema de construção em que são utilizados elementos estruturais de concreto armado que são confeccionados fora do local de obra. Então aqui uma frase bem simples, só a gente está relacionando o sistema de concreto pré-fabricado. Poderia ainda citar ali se tivesse concreto pré-moldado, como ele não diferenciou na frase ali se o concreto era moldado em fábrica ou se era só, ou poderia ser só um local fora ali da posição final, então no cantinho ali nos arredores da obra, poderia ser concreto pré-moldado também. Mas aqui, como a frase só falou pra gente que é confeccionado fora do local da obra, seria o concreto pré-fabricado já encaixaria na resposta correta pra gente. Então, o item E seria a resposta dessa alternativa aqui. Próxima frase. Método construtivo que permite o preenchimento das paredes com materiais isolantes, como lã de rocha ou lã de vidro. Então, até aqui, o que a gente poderia ter como resposta? Poderia ser o wood frame e o light steel frame, porque são ambos materiais ali que têm aquela camada interna que é um espaço vazio e permite a colocação dos materiais isolantes, as lãs, as espumas. Então, por enquanto, a gente teria duas respostas. Cujos montantes apresentam alto grau de padronização e homogeneidade. Então, vamos lá, vamos pensar. Ali, quando a gente está tratando dos montantes, são os elementos que vão estar fazendo a fixação, são os elementos propriamente ditos, na verdade. Então, vamos pensar ali no wood frame. O que a gente tem no wood frame? Quando eu falei lá para vocês do tipo de material que é utilizado, a gente está utilizando madeira de reflorestamento. E claro que a gente sempre vai estar buscando um determinado nível de padronização e homogeneidade desse material. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que a madeira, ela foi um ser vivo. Então a árvore ali, ela é um ser vivo enquanto está de pé e está puxando nutrientes e está formando nutrientes. Então ela está sobrevivendo. Então dificilmente a gente vai ter uma árvore igual a outra. Assim como a gente não tem um animal, um outro ser vivo igual a outro, as árvores também não são iguais entre si. Elas podem pertencer a uma mesma espécie, ter características ali muito próximas, mas elas não vão ser consideradas idênticas. Então, para madeira, quando a gente trata, mesmo quando a gente busca esse processo de padronização, a gente não vai ter nunca um material muito homogêneo, a gente sempre vai ter diferenças ali que são relacionadas a um ser vivo. Então, assim como, por exemplo, uma pessoa tem mancha na pele, a outra pessoa não tem mancha na pele. Então já são diferenças. As árvores também têm diferenças ali que vão estar relacionadas com a sua própria integridade. Uma árvore é maior que a outra, uma árvore cresce de uma maneira mais intensa que a outra. Elas também têm características genéticas que vão estar influenciando. Então, a gente nunca vai conseguir essa padronização e homogeneidade relacionada a esse tipo de material. O aço já acaba sendo um pouco diferente. Como a gente passa todos os materiais lá, a gente vai passar por todo aquele processo de a matéria-prima, né, quem está recebendo, passa por todo aquele processo rigoroso de seleção e padronização. Então, já é uma matéria-prima muito selecionada.
E todo o processo de fabricação ali, como a gente está fabricando esses elementos, agora a gente não está só retirando eles da natureza, a gente está moldando eles do jeito que a gente quer, a gente vai obter ali uma padronização e uma homogeneidade muito maiores. Teve um aluno da outra turma, da Noturno, que ele trabalha com metalurgia, ele até comentou. Do ponto de vista microscópico ali, das ligações da rede metálica que a gente vai ter, é claro que podem existir diferenças do ponto de vista microestrutural, qualquer elemento ali vai ter uma pequena diferença. Só que aqui a gente está tratando de elementos estruturais, então a gente está falando dos montantes que são utilizados. Quando a gente trata dos montantes utilizados na construção civil, a gente sim vai ter um alto grau de padronização e homogeneidade desses elementos. Exatamente esse é um dos grandes benefícios de estar utilizando elementos de aço, seja para o light steel frame ou para as estruturas metálicas em aço que são convencionadas em si também. Então essa resposta aqui, na verdade, o item correto seria a utilização do light steel frame, que é, se eu não me engano, a letra A. É sim, o light steel frame. E agora para a nossa última frase aqui dessa questão. Método construtivo que permite o preenchimento das paredes com materiais isolantes. Não, essa já foi. É outra. Método construtivo mais empregado atualmente no Brasil pela grande disponibilidade de mão de obra e grande versatilidade. Aqui, na verdade, foi uma falha minha, eu deixei a questão meio incompleta. Então, como eu não falei ali se era. Eu estava tratando da parte estrutural, da parte de vedação, não especifiquei nada, eu considerei as respostas como respostas corretas: alvenaria estrutural, alvenaria de vedação ou concreto armado moldado em loco. Então, as outras alternativas, tanto concreto pré-fabricado, wood frame e light steel frame, embora esteja aumentando ali a sua utilização no Brasil, ainda não são os mais utilizados, estão longe de ser os mais utilizados. Mas esses três aqui sempre estão ou em conjunto ali, ou utilizando de uma forma ou de outra, ainda podem ser considerados os mais utilizados no Brasil. Então, essas três respostas eu considerei corretas. Quem marcou alguma das três ganhou nota normalmente. Vamos lá então para a questão 7. Quem tiver dúvida, se manifeste, senão eu vou passando. Então, com o objetivo de. Oi? Tá, então questão 7. Eu não ouvi, tá meio baixo. Só. Então, ó, questão 7. Com o objetivo de aproveitar a iluminação natural, podemos utilizar dois métodos principais representados nas imagens, A e B abaixo. Cite o nome relativo a cada método, assim como os pontos positivos e negativos de cada um. Então, vamos lá. Teve gente que foi para alguns lados ali que não era exatamente a resposta que estava perguntando na questão, mas vou falar a resposta que eu estava esperando para essas questões. Então, na letra A, o que eu esperava? Vocês falassem da iluminação natural lateral. Por quê? Porque a iluminação está sendo proveniente aqui das nossas janelas. Então, ela é uma iluminação que ela tem alguns pontos, como por exemplo, ela vai dar uma sensação de lateralização, então a gente está recebendo a luz apenas de uma única fonte, então ela não consegue estar distribuindo de uma maneira uniforme essa luz dentro do meio ambiente. Não, por exemplo, do ponto de vista ali de iluminação, aqui está sendo muito mais iluminado do que essa parede aqui, que não tem nenhuma fonte luminosa, então acaba tendo essa diferenciação entre os elementos de vedação ali. E eu vou estar tendo realces diferenciados. Então, dentro do meu ambiente aqui, já do ponto de vista um pouco mais arquitetônico, os itens aqui que vão estar dentro da minha edificação, os objetos ali que vão estar posicionados, vão ter características de realce diferenciadas. Não necessariamente isso é uma desvantagem ali, dependendo de quem projetou, está pensando em determinado elemento, pode ser uma vantagem, mas é só um ponto característico que não vai estar distribuindo de uma maneira uniforme. Então eu tenho pontos de realce diferenciados dentro desse ambiente. Então, além disso, outra coisa que poderia ter sido citada: quanto mais afastado aqui dessa janela, mais escuro vai se tornando o ambiente. Então, quando eu tenho principalmente apenas uma fonte de luz, se não tivesse essas aqui, por exemplo, cada vez que eu estou indo mais pro lado aqui dessa parede que não tem uma fonte luminosa, estaria mais escuro. Então também vai dar essa diferenciação dentro do meu ambiente. Alternativa B, é a iluminação natural zenital. Então a iluminação aqui que está vindo basicamente de cima.
A vantagem é que ela dá um aspecto estético ali um pouco mais diferenciado, relativamente mais moderno ali. É, ela proporciona uma iluminação muito mais uniforme ali para o nosso ambiente, então a gente consegue uma distribuição mais, eh, consegue a observação dos objetos ali de uma maneira um pouco mais uniforme, a gente não tem aquela iluminação diferencial dentro do ambiente, principalmente quando a gente tem o sol mais a pico, né, mais próximo ali do meio-dia. E como ponto negativo dessa questão, a gente poderia estar falando ali que tem que realizar modificação no telhado, ali na cobertura da nossa edificação. Então tem que estar pensando aqui que o telhado não pode estar cobrindo essa parte, obviamente, né? E eu também vou estar proporcionando diferenças ali relacionadas ao conforto térmico e acústico, porque eu tenho mais uma fonte de iluminação aqui, que também vai ser uma fonte térmica, para dentro da minha edificação. Então eu tenho que estar sempre verificando se vai ser positivo eu estar utilizando esse método, se vai ser negativo, se eu posso estar comprometendo um pouquinho ali do conforto térmico para estar utilizando esse tipo de abertura. Então, esse seria um ponto relativamente uma desvantagem aí desse método de iluminação. Então, aqui era uma resposta bem simples também. Qualquer coisa nesse, mais ou menos nesse sentido que vocês falaram, estava tranquilo. Vamos lá para o item 8 agora, para a questão 8 agora. Também era uma questão de múltipla escolha. Então, vamos lá. A escolha do tipo e distribuição das lâmpadas luminárias de uma edificação deve ser realizada utilizando as definições técnicas partindo de um profissional, sendo uma etapa essencial para garantir o conforto lumínico de uma edificação. A esse respeito, julgue os itens a seguir. Então vamos lá, o primeiro item. A fim de tornar um ambiente mais produtivo, deve-se utilizar lâmpadas com temperaturas de cor mais baixas, as cores frias, que induzem a um estado de maior atenção do usuário. Na verdade, essa frase está errada. Por que essa frase está errada? Porque quando a gente quer tornar um ambiente mais produtivo, a temperatura de cor que a gente tem que estar utilizando é uma temperatura mais alta. Vocês lembram que eu falei na sala para vocês? Eu repeti algumas 5 vezes, eu acho. Quando a gente está tratando aqui de cor fria e temperatura de cor, é inverso do conceito lógico ali que a gente está pensando. Então, a temperatura mais alta ali seria mais quente. Não, aqui é o contrário. Quanto maior a temperatura de cor que a gente está utilizando, mais fria se tornará a cor. Então, é, esse conceito é invertido que vocês deveriam estar prestando atenção. As cores frias aqui, realmente, são elas que vão induzir um estado de maior tensão. Só que a temperatura de cor deveria ser uma temperatura de cor mais alta para estar correta essa alternativa. Então aqui seria uma alternativa falsa. O item 2. A distribuição dos interruptores em um determinado cômodo é indiferente para o formato do recinto. Tá, só aqui já estaria errado, porque sim, né, a gente precisa estar pensando ali, por exemplo, só vocês imaginarem qualquer cômodo que vocês vão entrar. É melhor que o interruptor ali esteja do lado da porta ou esteja lá do outro lado do ambiente. Do lado da porta vai ser muito mais conveniente. Então aqui a gente já consegue estar vendo que a distribuição dos interruptores não é indiferente para o formato do recinto, podendo ser colocados aleatoriamente. Como eu falei, não é aleatório, devendo sempre inserir a maior quantidade possível de modo a dificultar a utilização. Essa frase está completamente errada ali. Eu fiz para ficar bem óbvia mesmo. Então, não é necessariamente a maior quantidade de interruptores em um recinto que vai tornar a utilização melhor. Então, é, não tem porquê, por exemplo, colocar 5 interruptores no mesmo quarto, não faz o menor sentido isso. Então, essa frase aqui também faz sentido. E, obviamente, eu não quero dificultar a utilização, eu quero facilitar sempre a utilização. Então, é exatamente por isso que, geralmente, os interruptores ali são colocados do lado da porta ou em locais mais convenientes. Ou, por exemplo, uma escada colocado tanto o interruptor embaixo da escada quanto em cima para eu conseguir ligar a iluminação dela tanto quando for subir quanto for descer da escada. Então, sempre tem que estar pensando em maneira eficiente de utilização dos interruptores. Então, também é falsa. Próxima alternativa. Próximo item. A temperatura de cor de uma determinada lâmpada é dada em Kelvin. Beleza, a temperatura é dada em Kelvin, sim. E de uma maneira geral, quanto menor a temperatura de cor, mais fria e mais próxima do azul. Aqui, mesma coisa do primeiro item, ela está invertida. Então, quanto maior a temperatura de cor, mais fria e mais próxima do azul. Aí estaria correta essa alternativa.
Então também tinha que prestar atenção nesse detalhe. O índice de reprodução, agora o item 4. O índice de reprodução da cor está relacionado diretamente com a fidelidade da cor reproduzida por determinado tipo de iluminação e varia de 0 a 100. Até aqui a frase está perfeita. A gente tem lá o índice de reprodução da cor, que está relacionado com a capacidade que eu tenho de estar, com a capacidade da minha iluminação ali, no caso, de estar reproduzindo a cor daquele determinado elemento. Então só para vocês lembrarem lá, nos slides tinha o exemplo da maçã. Então se eu colocar uma maçã bem vermelha embaixo da luz solar, ela vai aparecer 100% vermelha para mim, porque a reprodução de cor ali da luz do sol é o mais eficiente possível. Agora, se eu imaginar uma lâmpada azulada, então uma lâmpada ali com temperatura bem alta, com temperatura de cor bem alta, ali próximo dos 6.000 Kelvin, ela vai dar um aspecto muito mais azulado. Então, a quantidade de vermelho que tem naquela luz é um pouco mais reduzida. Então, quando eu for observar a maçã embaixo apenas dessa luz, ela não vai estar 100% vermelha, ela vai estar um pouco mais azulada, então a fidelidade de cor dela vai estar reduzida. Então essa vai ser a diferenciação ali que eu vou ter nos objetos. Eu estou falando da maçã, mas qualquer objeto que eu for estar trabalhando dentro do ambiente vai sofrer essas consequências também. Então até aqui estaria tudo certo. Só que aqui, sendo o valor de 100 o menos fiel possível, está errado. O valor de 0 é o menos fiel possível. O valor de 100 é o mais fiel possível. É o maior índice de reprodução de cor possível, que seria o índice de reprodução de cor da iluminação solar. Então também está incorreta essa frase. Então a alternativa aqui que vocês deveriam ter marcado é nenhuma alternativa está correta. Acho que ela também oscilou aqui, ela mistura lá, mas seria essa a frase correta. Questão 9. Como é virtualmente impossível a reflexão completa das ondas sonoras por uma parede, parte da energia sonora incidente é absorvida pelo material constituinte da parede. Quando o revestimento da parede é liso, as ondas sonoras são mais refletidas, o que gera um aumento no tempo de reverberação do som. Então, só vocês lembrarem lá quando eu falei na questão de rugosidade ali, de porosidade, densidade dos meus materiais. Então, uma superfície mais lisa ali, um material cerâmico, alguma coisa nesse sentido, ela vai ter uma capacidade de reflexão ali da minha ondinha, que vai estar chegando, então ela vai refletir mais aquela onda, e a onda vai ficar refletindo dentro do ambiente por um período maior de tempo. Então vai estar aumentando esse tempo de reverberação do som, ele vai permanecer no meu ambiente por um período maior de tempo. Por isso, por exemplo, quando eu quero isolar ali as minhas paredes, eu utilizo espumas que vão estar absorvendo essas ondas. Então só continuando aqui. Porém, quando o revestimento das paredes é constituído de um material de baixa densidade, exatamente as espumas, a absorção do som é mais eficiente, contribuindo para um conforto acústico. Então, como eu estava falando para vocês, quando eu quero reduzir esse tempo de reverberação do som, eu não quero que esse som fique ali no meu ambiente, então, em situações ali de aulas de música, ou mesmo para isolar um ambiente do outro, um apartamento do outro, por exemplo, eu posso estar utilizando espumas, materiais isolantes como lãs de vidro, lã de rocha. Eu posso estar utilizando esses materiais para estar aumentando a eficiência para contribuir para o meu conforto acústico. Então acaba sendo bem interessante nesse aspecto. A resposta correta aqui seria a alternativa C nesse caso. Então, eu sei que variava para vocês, mas seria então liso, aumento, baixa e mais a sequência correta de respostas. Então essa seria a correção da nossa prova. Novamente, se alguém ficou com alguma dúvida, ou mesmo se quiser saber individualmente em cada questão ali quanto tirou, pode perguntar para mim no privado, eu não mando para todo mundo ali porque não é legal mostrar a nota de todo mundo para todas as pessoas, mas individualmente não tem problema nenhum, eu mando para vocês. É até legal ali se vocês quiserem saber. Mas então, a princípio é isso, eu vou passar agora um trabalhinho para vocês, para ser entregue até o dia 7, que no caso é amanhã, até as 9h45. Então vamos lá, deixa eu projetar aqui. Aí, beleza. Então é um trabalhinho bem simples. Eu quero que vocês façam, pode ser feito tanto individual quanto em dupla. Podem ficar à vontade para escolher. São 2 itens. O primeiro, eu quero que vocês encontrem ali um método de proteção contra a corrosão do aço e descrevam como que ele vai atuar, o que ele
o que ele faz no meu aço. Se ele vai proteger, como que ele vai proteger, o porquê que ele funciona como proteção. Quero que vocês também falem um pouquinho sobre a aplicação e as potenciais falhas ou mesmo dificuldades da sua utilização. Não necessariamente ali as falhas, porque ele não funciona. Não, mas as dificuldades, ou é muito ruim para aplicar, ou ele tem algum problema ali de fixação, ou ele vai gerar algum impacto na utilização. Quero que vocês comentem um pouquinho sobre isso. E o item 2 aqui é basicamente a mesma questão, só que eu quero agora que vocês tratem da madeira. Então também vocês ali encontrem um método de tratamento para madeira, descrevam como que ele vai agir sobre o elemento, o que que ele faz sobre uma madeira, por que que ele protege, contra o que que ele protege, como que ele vai ser aplicado e também as potenciais falhas ou as dificuldades que são impostas na sua utilização. Então é a mesma questão, só que agora tratando uma delas sobre o aço e a outra sobre a madeira. Quero que vocês façam ali em Word, né, e salvem em PDF e enviem no link aqui. Então, para o matutino seria esse link aqui, que eu vou enviar ali no grupo também para ficar mais fácil e vai estar no PDF da aula ali também. Então, a aula de hoje é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, fique à vontade. Quem não tem dúvidas já está dispensado por hoje.